Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma força bem poderosa e que muitas vezes a gente nem percebe, mas que molda a nossa sociedade de um jeito impressionante. O nome dela? Patriarcado. Pensa num sistema tão antigo, tão enraizado, que ele simplesmente funciona ali nos bastidores do nosso dia a dia. Então, o nosso convite hoje é justamente esse: mergulhar a fundo para entender essa estrutura social, sabe? Desmontar peça por peça para a gente conseguir enxergar como ela funciona de verdade. Vamos nessa? Bom, para começar, a gente precisa ter a mesma base, né? O que exatamente significa essa palavra patriarcado? Do que a gente está falando? A definição assim mais formal é essa aí: um sistema social onde os homens concentram o poder e a autoridade. A própria palavra já entrega muita coisa. Ela vem do grego pater, que quer dizer pai. A ideia era essa mesmo, a figura do pai como centro de tudo, da autoridade na família, e isso se espalhou para toda a sociedade. É, no fim das contas, uma forma de organizar as relações de poder. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. É muito, mas muito comum mesmo a gente confundir patriarcado com machismo. Só que não são a mesma coisa, e entender essa diferença é a chave para entender todo o resto. Vamos comparar para ficar bem claro. O machismo são as atitudes, sabe, os comportamentos individuais que a gente vê por aí no dia a dia. Já o patriarcado, o patriarcado é o sistema maior, a estrutura inteira, que não só favorece os homens, como também cria o ambiente perfeito para o machismo existir. E essa analogia do iceberg é perfeita, né? O que a gente vê no dia a dia, o comportamento machista, é só a pontinha que fica para fora da água. O que sustenta tudo isso, aquela massa de gelo gigante e invisível que fica submersa, essa é a estrutura do patriarcado. Ok, então a gente já definiu o que é o sistema. Agora vamos ver na prática. Quais são as consequências? Como isso afeta a vida das mulheres de uma forma bem direta, bem concreta? Esse sistema funciona de várias formas. Ele cria regras, leis e costumes que controlam o corpo feminino. Ele também cria barreiras, muitas vezes invisíveis, que dificultam o acesso das mulheres a cargos de poder e a dinheiro. E claro, ele vive de reforçar estereótipos, né? Aquela ideia de mulher frágil, homem forte, e, no seu extremo mais cruel, acaba nutrindo uma cultura de violência contra as mulheres. E aqui está o ponto que desmonta tudo. A base do patriarcado, a tal da superioridade masculina, simplesmente não tem fundamento científico. Como essa situação deixa bem claro, não existe nenhuma evidência de que gênero determine mais ou menos habilidade para alguma coisa. Ou seja, a fundação inteira desse sistema é frágil. Agora, vamos virar um pouco o foco, porque essa é uma parte que muita gente esquece. O patriarcado não prejudica apenas as mulheres, não. Ele também coloca um peso enorme, um fardo pesado sobre os ombros dos homens. É um processo bem cruel, na verdade. Primeiro vem essa pressão constante para ser um homem de verdade, forte, dominante, competitivo, o tempo todo. Isso leva direto para o segundo passo, a dificuldade de expressar emoções. Chorar, sentir medo, demonstrar tristeza, tudo isso é visto como coisa de mulher, então os homens aprendem a reprimir. E o que acontece no final? O terceiro passo, a dificuldade de construir relações de igual para igual, o que acaba alimentando um ciclo de desigualdade que no fim é ruim para todo mundo. Certo, já entendemos o sistema, os impactos, mas e aí? Como é que a gente desafia isso? Vamos ver agora de uma forma mais construtiva, pensar em como podemos seguir em frente. A mudança é um trabalho em equipe. Precisa de educação para a gente desconstruir essas ideias antigas. Precisa de um esforço de todo mundo, da sociedade inteira, para combater a violência. E precisa, claro, garantir que as mulheres tenham acesso à justiça. E um ponto essencial: engajar os homens nessa luta, para que eles também ajudem a construir essa base mais sólida de igualdade. E é importante ter em mente, isso não é uma mudança que acontece da noite para o dia. Desmontar uma estrutura que existe há séculos é um trabalho de formiguinha. Exige tempo, muita paciência e, mais do que tudo, um pacto coletivo, um acordo entre todos nós de que queremos essa mudança. Para terminar, fica essa pergunta. Imaginar essa sociedade não é só um sonho, sabe? É o primeiro passo para a gente começar a construir. Uma sociedade onde o potencial de cada pessoa não seja limitado por caixinhas ou por estruturas invisíveis, mas que, pelo contrário, seja incentivado a florescer, livremente.